tá chegando o Natal, né? E com o Natal vem o aniversário de uma pessoa muito importante, um cara que a gente considera o nosso sol, que pra ele nascer nem precisou de sexo, foi puro milagre. Quando nasceu, foi recebido com ouro e incenso, teve 12 discípulos, foi um grande professor em vida, ajudava todo tipo de gente, inclusive fazia milagre pros outros. E foi morto e sepultado, mas ressuscitou no 3º dia. E pra quem já sabe de quem eu tô falando, já pode mandar os parabéns adiantado. Parabéns pra Mitra. Aí você vai dizer: meu Deus, mas você tá doido, o nome dele não é Mitra, o nome dele é Jesus Cristo. E eu vou te dizer, talvez seja, mas talvez não seja. Porque a gente vai começar com teorias da conspiração. Porque, como bom comunista, chegou a hora de estragar o Natal. Essa teoria é a teoria do mito de Jesus, que diz: toda a história que a gente conhece de Jesus Cristo foi escrita pegando emprestado de um monte de história de deuses que já existiam. Porque o que aconteceu foi: todo mundo sabe que antes do cristianismo, o Mediterrâneo era povoado por várias culturas diferentes que tinham várias fés diferentes. Muita gente acreditava em muitos deuses, alguns acreditavam em um só. A questão é, o cristianismo não existia, então ninguém acreditava em Jesus. Só que com esse tanto de cultura e esse tanto de religião, ficava difícil você tentar unificar esse povo, tanto politicamente quanto economicamente. Porque o que acontece quando você tem muita gente que acredita em um monte de coisa diferente é que normalmente esse povo se odeia, porque um quer estar mais certo que o outro, e aí tudo vira briga. Só que com a expansão do Império Romano, ficava um pouco difícil governar tanta gente que pensava tão diferente. E aí surge Jesus Cristo. Porque eu nem quero entrar na questão de se existiu Jesus Cristo, uma pessoa chamada Jesus que viveu naquela época. Porque essa parte histórica fica um pouco difícil porque realmente existem pouquíssimos registros confiáveis que a gente pode usar para dizer que essa pessoa existiu. Mas a questão é que existe toda essa história em volta da pessoa de Jesus Cristo. Essa história fabulosa de um herói que vem para salvar a humanidade. E aí, por um acaso, alguns historiadores começaram a perceber que existiam algumas grandes coincidências e um monte de história parecida de um monte de deuses que eram cultuados naquela região do Mediterrâneo. Como, por exemplo, Mitra, que por um acaso é quase um sósia espiritual de Jesus Cristo. Como vocês viram no começo do vídeo, eles viveram praticamente a mesma vida. Só que não era só ele. Por exemplo, Horus, o deus egípcio, que também nasceu no dia 25 de dezembro, de uma virgem, passou 40 dias no deserto lutando contra o diabo, que era representado por uma cruz, foi batizado nas águas de um rio. Buda, que também começa a vida espiritual aos 30 anos, que jejuou durante muito tempo e teve que resistir a um monte de tentação, que fez o milagre da multiplicação e alimentou muita gente com um pão só, andou na água, ou até Baco, deus grego do vinho, que também nasceu de uma virgem, fez milagres, ressuscitou. Ou Hércules, que também nasceu no dia 25 de dezembro e depois de morrer também ressuscitou. E até Krishna, que nasceu de uma virgem, uma estrela, anunciou seu nascimento, fez milagres e também ressuscitou. A questão é, tinha muita gente acreditando na mesma história, porém tendo como personagem principal uma pessoa com nome diferente. Inclusive o dia 25 de dezembro era comemorado muito antes até desses deuses todos, porque já é o último dia do solstício de inverno no hemisfério norte, que começa normalmente no dia 21, com o sol chegando no ponto mais baixo no horizonte, onde ele passa os próximos 3 dias, teoricamente morto, e ele volta a caminhar para o norte no 4º dia, ou seja, revive, e volta trazendo a primavera e o verão. E aí entra a questão política. Para você unificar pessoas e povos, você precisa que elas compartilhem alguma coisa. E no caso, o feriado do dia 25 já existia. Então, para ficar mais fácil, coloca-se o nascimento de Jesus Cristo para esse dia, porque já coincide com todas as comemorações. E assim você consegue um mínimo de paz entre toda essa gente. Porque talvez esse seja o significado real do Natal, né? A necessidade de unir as pessoas. Principalmente se for para beber e comer, né? Porque tá aí uma coisa que relaxa todo mundo. Mas isso não quer dizer que o Natal perde a sua beleza. Imagina você tá comemorando esse solstício, que lá no norte é inverno, mas pra gente é verão. É o dia mais longo do ano. É quando finalmente o sol começa a descer de novo, trazendo dias mais amenos e lá na frente um inverninho, né? Então, pra quem vai comemorar o Natal, comemora. Pra quem vai comemorar o solstício, dia de Mitra, de Horus, de Hércules, seja qual for o seu deus, tamo junto e vamos aproveitar. Não é sempre que a gente tem tanta gente comemorando ao mesmo tempo. E energia boa no mundo é o que a gente tá precisando. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo, que aí quem sabe ano que vem eu não trago mais um monte de teoria da conspiração, um monte de história que a gente pode rever. E me conta aqui embaixo a quem que vocês vão dedicar esse dia 25, né? Então, feliz solstício e até a próxima.